Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos conhecer a alegoria da caverna de Platão. Vamos lá? Ale- Alegoria da caverna. Depois disto, prossegui eu. Imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça, por causa dos grilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes, que os apresentadores de fantoches colocam diante do público para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Estou a ver, disse ele. Visiona também, ao longo deste muro, homens que transportam toda espécie de objetos que o ultrapassam, estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda a espécie de lavor. Como é natural dos que os transportam, uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses de que tu falas, observou ele. Semelhantes a nós, continuei. Em primeiro lugar, pensas que nestas condições eles tenham visto de si mesmo e dos outros algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Como não, respondeu ele, se são forçados a manter a cabeça imóvel toda a vida? E os objetos transportados, não se passa o mesmo com eles? Sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? É forçoso. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo, quando algum dos transeuntes falasse, não te parece que eles não julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava? Por Zeus que sim. De qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos. É absolutamente forçoso, disse ele. Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância? A ver se regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele se veria em dificuldades e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Muito mais, afirmou. Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz,
Doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto dos objetos para os quais podia olhar e julgaria ainda que estes eram, na verdade, mais nítidos do que os que lhe mostravam? Seria assim, disse ele. E se o arrancassem dali à força, e o fizessem subir o caminho rude e íngreme, e não o deixassem fugir antes de o arrastarem até a luz do sol, não seria natural que ele se doesse e agastasse, por ser assim arrastado, e depois de chegar à luz, com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos? Não poderia de fato, pelo menos de repente. Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras. Depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água. E por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da lua, mais facilmente do que se fosse o sol e o seu brilho de dia. Pois não. Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar, não já a sua imagem na água ou em qualquer sítio, mas a ele mesmo no seu lugar, necessariamente. Depois já compreenderia acerca do sol, que é ele que causa as estações e os anos e que tudo dirige no mundo visível e que é o responsável por tudo aquilo de que eles viam um arremedo. É evidente que depois chegaria a essas conclusões. E então, quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação e do saber que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros? Com certeza. E as honras e os elogios, se alguns tinham então entre si, ou prêmios para o que distinguisse com mais agudeza os objetos que passavam e se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro lugar e quais em último, ou os que seguiam juntos, e aquele que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer, parece-te que ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles? Ou que experimentaria os mesmos sentimentos que em Homero, e seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre como servo da gleba e antes sofrer tudo do que regressar àquelas ilusões e viver daquele modo? Suponho que seria assim, respondeu, que ele sofreria tudo, de preferência a viver daquela maneira. Imagina ainda o seguinte, prossegui eu, se um homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas ao regressar subitamente da luz do sol? Com certeza. E se lhe fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista, e o tempo de se habituar não seria pouco, acaso não causaria o riso e não diriam dele que por ter subido ao mundo superior estragara a vista e que não valia a pena tentar a ascensão? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até cima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Matariam, sem dúvida, confirmou ele. Meu caro Glaucon, este quadro, prossegui eu, deve agora aplicar-se tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão. E a luz da fogueira que lá existia
a força do sol, quanto à subida ao mundo superior e a visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira, pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista a custo a ideia do bem. E uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz, da qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida particular e pública. Platão, A República, livro 7. O que é a caverna? O mundo em que vivemos. Que são as sombras das estatuetas? As coisas materiais e sensoriais que percebemos, aquilo que percebemos pelos nossos sentidos. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo. O que é a luz exterior do sol? A luz da verdade. Exterior, o mundo das ideias verdadeira ou da verdadeira realidade. Qual o instrumento que liberta o filósofo e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? A dialética. Esse debate de ideias para se chegar até a verdade. Isso é a dialética, o diálogo que contrapõe ideias para se chegar à verdade. Visão do mundo real iluminado é a própria filosofia. Porque os prisioneiros zombam, espancam e matam o filósofo. Imaginam que o mundo sensível é o mundo real e o único verdadeiro. E nós vemos nas ilustrações a morte de Sócrates. Ele que foi exatamente um desses filósofos que procurou libertar as pessoas de seu tempo, fazê-las refletir, e que por isso não foi aceito e foi condenado à morte. Pensar um pouco mais? É inegável que hoje também vivemos em uma caverna ou em várias cavernas, como as várias redes sociais, as várias mídias. Muitas pessoas se acomodam à realidade ao seu redor, considerando-a como verdadeira, sem fazer uma reflexão profunda. E assim continuam presas à ignorância e afastam de si aqueles que procuram tirá-las da escuridão. Por sua atenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.